Olá, boa noite. Eu sou Dalimar Silva, sou advogada e hoje eu tenho o privilégio de apresentar mais uma edição do programa Direito no Dia a Dia, da sua, da minha, da nossa Constante TV, a nossa TV missionária. E hoje nós teremos uma conversa, uma entrevista com um irmão em Cristo, também colega, advogado, tributarista, que é o irmão Gilbras Bessa. Daqui a pouco nós vamos fazer a apresentação. Ele trouxe muitas novidades acerca deste tema. Eu gostaria de abrir esse programa compartilhando com você, nosso telespectador, nosso ouvinte, um versículo da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 21, e que também aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 12, 17, e também em Lucas 20, 25. Este versículo foi proferido por Jesus em resposta a uma pergunta sobre o pagamento de impostos a Roma. Foi levantado por alguns fariseus e herodianos que tentavam pegá-lo numa armadilha. E o versículo da Palavra de Deus diz o seguinte: Então lhes disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse versículo nos mostra a importância de nós, como cristãos, termos a responsabilidade, tanto em relação ao governo, às nossas autoridades, quanto a Deus. Esse cuidado, o zelo com a nossa vida espiritual. Esse versículo nos lembra da importância que os crentes têm de deixar marcada a sua atitude, a sua vida sendo guiada, conduzida com justiça e integridade em ambas as esferas, tanto na sua esfera da vida civil, quanto da vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, que deve refletir a nossa conduta ética, mantendo sempre a primazia da fé e dos valores espirituais. Então, eu deixo para você refletir acerca desses versículos. E esse versículo que nós lemos fala sobre tributos. E nada mais, nada menos, nós temos hoje um convidado que tem uma vasta experiência acerca deste tema, que é o irmão Gilbras Bessa. O irmão Gilbras, que tem um currículo assim bem vasto, né? Daqui a pouco ele vai ter a palavra e vai poder falar um pouquinho dessa trajetória acadêmica, profissional dele. Mas ele é um homem de Deus. O irmão Gilbras é um homem de Deus. Ele é casado há 35 anos, né, com a irmã Abigail, pai de 2 lindas meninas e avô de 4 netinhos, né, irmão Gilbras? Eu sou vovô. Ele é também membro e diácono da Primeira Igreja Batista aqui de Manaus, essa igreja amiga, parceira. E também ele é um servidor público, né, já aposentado, né, irmão? Também. E hoje ele continua atuando na esfera do direito tributário. Irmão Gilbras, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter o senhor aqui no programa Direito no Dia a Dia. E eu gostaria que o senhor, então, se apresentasse. É com imensa satisfação, irmão Dalimar, que eu estou hoje aqui. A irmã já falou um pouco sobre mim. Eu sou, posso me dizer, um servo de Deus, né? Alguém que foi um dia tocado pelo Evangelho de Cristo, que foi transformado quando ainda na juventude. E desde lá, né, desde os meus 18 anos, a minha trajetória sempre foi seguindo a palavra de Deus. Na minha área profissional, a irmã, como mesmo a irmã traduziu, eu iniciei a minha carreira na Polícia Militar, né? Eu fui para uma academia militar, eu me tornei oficial da Polícia Militar do Amazonas e eu fui até o posto de capitão. Depois, aí, quando cheguei a capitão, eu fui para a reserva, né? E eu passei, então, a me dedicar à área jurídica.
Na época, eu cheguei a pensar em me tornar um auditor fiscal da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, mas eu terminei sendo atraído por o empreendedorismo. Então, o que eu fiz? Na época, eu comecei a estudar contabilidade também, já estava graduado em Direito, e numa época ainda, nos anos 90, nós não tínhamos toda essa facilidade que temos hoje de internet, de comunicações rápidas. E, assim, com um certo sacrifício, eu me esforcei para aprender o direito tributário com os livros que eu tinha, que não eram muitos, e também fazendo os cursos de contabilidade, e terminei entrando numa empresa nacional, né, na época era o Grupo IOB, e eu me tornei, então, consultor tributário aqui no Amazonas. Depois de algum tempo, essa empresa ela saiu de Manaus, então foi quando eu iniciei o editor fiscal. O editor fiscal ele começou ali em 95, nós começamos a publicar uma revista. Publicava uma revista quinzenal, juntamente com os fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas. E, na época, essa revista fez muito sucesso, porque era a forma como nós tínhamos de comunicar a legislação do Estado do Amazonas e do município de Manaus para os contribuintes, principalmente o nosso Distrito Industrial de Manaus. Na época também nós montamos uma consultoria que atendia as demandas como uma espécie de plantão fiscal e fomos expandindo, né? Nós expandimos bastante aqui, depois nós iniciamos uma filial em Fortaleza, também expandimos pelo Nordeste e teve então uma expansão, publicamos revistas por lá também. E, paralelo a isso, eu sempre divulguei, né? Sempre fui advogado, sempre com esse foco na área tributária e também tive oportunidades na docência, ali na Faculdade Newton Nunes, na Unip, e sempre tive muito ligado a isso. Depois, com o advento da internet, a gente mudou um pouco o nosso foco, né? Então, a gente, de fato, hoje continuamos com treinamentos, né? A gente continua, o auditor fiscal continua empreendendo treinamentos, principalmente focado nessa legislação empresarial, nessa legislação tributária, pontual nesse aspecto. E também com a consultoria. Nós continuamos até hoje, só que agora tudo por meio digitais, a consultoria, mas nós ainda temos os nossos treinamentos presenciais que ainda são bem frequentados. Uau, que experiência, que currículo, eu disse para vocês. Mas antes de nós adentrarmos, né, nós mergulharmos nesse universo do direito tributário, dos tributos, das isenções, né? Ele separou aqui uma gama de assuntos nessa linha para nós conversarmos, trazermos esclarecimentos, trazer luz, né, para a sociedade. Esse é um dos objetivos da TV, da Web TV e também do Direito no Dia a Dia, é trazer informação, esclarecimentos, né, acerca do direito na prática, daquilo que a gente necessita no dia a dia, mas, sobretudo, também trazer a glória para Deus, não é? Amém. E sobre isso, irmão, eu gostaria, o senhor hoje é um Gideão, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho lá do início. Como é que foi que o senhor conheceu a Jesus? Como é que o senhor se converteu? E depois, como é que o senhor foi para uma igreja batista? O senhor conta para nós esse detalhe da sua vida? Tá certo. Para mim é um prazer, uma alegria enorme poder compartilhar a obra de Deus na minha vida, porque tudo foi graça, foi bondade de Deus. Eu posso dizer assim que eu nasci numa família cristã, apesar de que eram católicos, né? Católicos romanos. E a questão aqui não é uma religião, né? Paulo diz na sua epístola aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, ele diz o seguinte: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E ali, mesmo tendo uma religião e seguindo com zelo, como a minha família sempre foi, nós tínhamos uma expectativa a respeito disso. E quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a compreender que havia um só caminho, que havia eu vou dizer assim, uma exclusividade em Jesus.
que eu não precisava de religião, que eu não precisava de outra coisa, que eu só precisava de Jesus para transformar a minha vida. Então ali, já ali com aquela minha idade ainda de juventude, de 18 anos, eu pude compreender perfeitamente. E eu fiz uma decisão, crendo, confessando Jesus como o Senhor da minha vida, como o meu Salvador. E claro, depois que eu tomei essa decisão, houve uma mudança, porque o que a gente, como Paulo fala, é nova criação. Jesus mesmo falou que nós precisamos nascer de novo. E esse novo nascimento é o grande convite do Evangelho. Nós precisamos entender que o Evangelho não é uma religião, não é um código de ética para se seguir, não é uma lei que nós tenhamos que adotar de uma igreja, mas é uma renovação, é a fé unicamente em Jesus Cristo. Então, quando nós temos essa experiência de crer no Senhor Jesus como único Salvador, nossa vida muda. Então, ali eu tive aquela experiência, ainda bem jovem, e claro, da minha família, eu fui o primeiro. Uau! E hoje, depois de todos esses anos, quase todos estamos no Evangelho, todos os meus irmãos, né, os meus 5 irmãos, minha mãe, meu pai, todos nós nos chegamos para o Evangelho. E quando eu falo em Evangelho, eu quero dizer o seguinte: hoje eu sou membro de uma igreja batista, e a igreja batista é uma igreja acolhedora, porque nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nós só pregamos as Sagradas Escrituras e Jesus. Então o Evangelho é simples, não há o que complicar, não é? Não há o que colocar coisas que não existem. Mas quando nós vamos para a essência de Jesus, para a essência da Palavra de Deus, nós vemos que há uma verdade nisso. Então, aí foi a minha, digamos assim, transformação, ainda bem jovem, não é? E alguns dos que seguiram comigo estão firmes até hoje, né? Outros, de fato, seguiram outros caminhos, mas eu fui seguindo, né? Entrei para a Polícia Militar, já como cristão, e depois cedo eu tive a minha primeira, digamos assim, experiência em conhecer o trabalho dos Gideões Internacionais. E como foi isso? Eu estava na Academia Militar, ali no Rio de Janeiro, e chegou um grupo de senhores para entregar a Bíblia na academia. E como eu era praticamente um dos poucos evangélicos que tinham ali, na época, o comandante me chamou e disse: olha, você vai receber essas pessoas e acompanhá-los. E eles foram de sala em sala entregando os Novos Testamentos e observando aquilo tudo, né? Fiquei com alguns exemplares na minha mão, mas o que mais me impactou foi que aqueles livros entregues ali fez diferença na vida de muitos jovens que estavam ali. E um deles que me chamou muita atenção foi um colega meu, que é o Marcos, eu até falei sobre isso aqui. O Marcos, ele, que era uma das pessoas mais, assim, digamos assim, intensas do grupo, ele teve uma experiência com Jesus através daquele Novo Testamento, ali na academia. E aí nós passamos a nos reunir em torno daqueles livros, e nós passamos ali os 3 anos sendo alimentados pela palavra de Deus. Então, quando eu voltei para Manaus, eu recebi um convite, já ainda solteiro, para me tornar um gideão. E eu ali, com meus 26 anos, mais ou menos, eu me tornei um gideão, antes mesmo do meu casamento. Então, o senhor se converteu com 18? Sim. Com 18 anos. Como é que a Bíblia chegou na sua mão? Quem te apresentou primeiro o exemplar da Bíblia? Olha, eu posso dizer assim, que eu já tinha uma Bíblia na minha casa. Né? Certo. Eu tinha uma Bíblia na minha casa que eu lia eventualmente. Eu lembro que eu recebi já com 15 anos um Novo Testamento dos Gideões na Escola Pequena Federal. Já tinha a história dos Gideões, né, com o senhor. E eu li aquele livrinho ali. Aquele livrinho me ajudou a compreender muitas coisas, né? E a minha decisão veio com um apelo, que eu ouvi a mensagem, né, e o pastor fez um apelo para entregar a vida a Cristo, ali em julho de 78. E quem era o pastor, irmão Gil Braz? Olha, era um irmão, ele não é nem pastor. Uhum. Foi uma pregação tão simples, era o irmão Pedro Queiroz. Esse irmão, o pastor, tinha viajado e ele estava pregando na igreja. E a pregação dele foi simples, ele só disse: olha, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou para lhe dar nova vida. Entregue sua vida a Jesus. A mensagem só foi essa. E eu lembro que no dia que eu levantei minha mão, eu estava com um amigo que estava comigo, e disse assim: mas tu estás ficando doido? O que é isso que tu está fazendo? Aí ele disse assim, olha, chamou para a frente: olha agora,
Aí depois ele ficou muito assustado, porque ele era meu vizinho. E ele, depois de um tempo que eu voltava, ele chegava comigo e perguntava assim, você continua? Continuo. Isso foi sério mesmo. Eu digo, foi sério, você precisa de Jesus. Ainda serviu de testemunha a sua conversão, né? Mas houve, assim, irmão, um impacto da sua família ou eles aceitaram de boa, né? Como diz na gíria, eles... Foi difícil no começo, No porque, olha, início. em 1978, a população evangélica no Brasil era bem menor. Então, quando alguém se convertia, era muito notado, não é? E precisava ter coragem, ainda mais um jovem, né? Eu não fui bem aceito logo, não. E eu me lembro que eu tive algumas rejeições, mas eu me lembro da minha avó. A minha avó, depois de chegar comigo, chegou e disse assim, vem cá, que igreja que você está indo? Falei para ela. Aí ela disse, eu conheço boas pessoas desta igreja. Continue nesse caminho. Olha, isso aí é interessante para nós percebermos a importância do testemunho, né, do bom testemunho, e como os gideões fazem, né, esse trabalho maravilhoso de distribuir a palavra de Deus, as porções da palavra de Deus, e como a própria Bíblia diz, a minha palavra não voltará vazia. Essa conversa está muito rica, muito interessante. Nós vamos ter que chamar o nosso intervalo, nosso primeiro intervalinho. E você aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e também envie seus comentários, suas dúvidas, tá bom? E daqui a pouco nós retornamos. Amém. Estamos de volta para mais um bloco do nosso programa Direito no Dia a Dia. Estamos aqui hoje tratando de um assunto que é inerente a todo cidadão, toda cidadã. Vamos falar um pouquinho sobre tributos, sobre a tributação. E o nosso convidado de hoje é o irmão Gilbras Bessa. No primeiro bloco, ele nos relatou como foi a sua experiência de conversão aos 18 anos de idade. Ele também compartilhou um pouco da sua grande trajetória profissional, acadêmica, a sua carreira. Mas ficou faltando nesse tema ainda da sua vida, que é uma história bastante interessante, né? A sua vida com Deus. Irmão Gilbras, como é que o senhor escolheu ser membro de uma igreja batista? Como é que o senhor foi parar, né, numa igreja batista? Conta para nós. Irmã Dalimar, é uma alegria muito grande a gente poder falar assim da obra de Deus na vida da gente. Eu estou muito feliz hoje à tarde aqui nesse programa em poder estar falando, né, não de mim, vou dizer mais do que Deus fez na minha vida. Depois que eu criei no Senhor, não é? Eu estava um tempo no Rio de Janeiro. Sim. Eu frequentei algumas igrejas e eu conheci a Abigail. Abigail já era... Que é sua esposa há 35 anos, né? Na verdade, só calculando certinho mesmo, são 37 anos. Opa, 37 que bênção, anos. 37 anos. Então, quando eu conheci a Abigail já era a terceira geração de batistas. Sim. Os avós delas foram ainda evangelizados pelo Eurico Nelson. Foram os primeiros batistas amazonenses aí na cidade de Codajás, os avós maternos, né? Por parte de pai, ela já tem uma outra história. O pai dela veio da Síria e tudo isso. Mas aí nós nos conhecemos e nós nos casamos. E quando nós nos casamos, que tivemos nossas filhas, eu senti a necessidade, claro, de nós estarmos juntos numa igreja. E a primeira igreja batista de Manaus, ela já era membro lá, não é? E o pastor Norton, que fez o nosso casamento, foi assim o nosso conselheiro antes do matrimonial, e foi assim a pessoa que nos apoiou também assim nos primeiros anos de casado. E então depois de algum tempo eu senti o desejo de me tornar membro também da igreja, não é?
para ficar com a família toda junta. E o que me, digamos assim, me ligou à igreja, né? Vou dizer assim. Em primeiro lugar, o fato que eu já falei, da Abigail estar ali. E as minhas filhas também se identificarem com a igreja. E o fato da palavra de Deus ser pregada com exclusividade. Sim. Então, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Somente a Bíblia é pregada. Não há outras doutrinas pendentes, não há ninguém que interprete a Bíblia para a gente. Nós não temos digamos assim, um líder que vá trazer para nós a interpretação do que está a palavra de Deus. Então, tudo isso me tornou, digamos, seguro em tomar essa decisão, né? Claro que outras igrejas evangélicas também têm esse mesmo foco, né? Somente a Bíblia, somente Cristo, somente a fé, somente a glória de Deus, não é? Somente a Deus a glória. Então, eu vi que ali eu encontrava um apoio, principalmente doutrinário, nas Escrituras e na comunidade. O senhor, então, se sentiu seguro, não é? Foi. Agora, irmão Gilbras, conta para nós como é que foi que o senhor escolheu essa área jurídica, o direito. O que o levou a fazer direito? E depois, o que te levou, né? Hoje o senhor é casado, né, profissionalmente com direito tributário, porque nós sabemos que o direito é um universo, né? Então, eu, por exemplo, sou da área de família, sucessões e regularização imobiliária. E o senhor escolheu a área tributária. Então, como é que foi essa escolha? Conta para nós. Bom, na Academia Militar, eu recebi as primeiras matérias jurídicas, porque nós tínhamos matéria jurídica, nós tínhamos introdução ao estudo do direito, mas o foco era muito o direito penal, né? O foco era o direito penal e o direito administrativo, também era forte lá. A gente pegou uma boa base de direito administrativo e direito penal. Quando eu terminei a academia, havia uma lei aliás, um parecer do MEC que considerava aquele curso um curso superior, mas incompleto. Eu precisava fazer as outras matérias. E eu terminei fazendo vestibular para direito, né, porque ficou mais fácil, eu aproveitei as matérias e fui em frente. O senhor fez em qual faculdade? Eu fiz na Universidade do Amazonas, na Universidade Federal do Amazonas. Então, fiz aqui, e na época era ainda ali só chamava do Jaqueirão, ali perto da Igreja dos Remédios, né? Então, aí eu fiz eu terminei o curso, a faculdade, e quando eu terminei a faculdade, eu fiquei assim num dilema vocacional, porque eu me sentia muito atraído pelo direito e também eu estava com aquela carreira profissional dentro da Polícia Militar. Só que aí eu tive a oportunidade de ir para a reserva, né? E aí eu segui a área jurídica, digamos, tributária, que seria, vamos dizer aqui, o ponto. O ponto foi o seguinte, eu comecei a estudar, fazer uma preparatório para um concurso na Secretaria da Fazenda. E, na época, o concurso eu teria que conhecer bastante direito tributário e contabilidade, e eu me dediquei a estudar aquilo, né? Estudei. Só que eu não logrei êxito porque eu não estudei a contabilidade pública. Quando chegou no dia da prova, eu disse, tem isso, eu não vi isso. Bom, aí eu fiquei com conhecimento. Então, quando a IOB precisou de um consultor, eles queriam um advogado, na época, que entendesse de contabilidade. Bom, o curso que eu tinha feito de contabilidade, eu respondi todas as perguntas e passei a compreender a contabilidade assim, de uma forma, vamos dizer, um dom, né? Abriu a minha mente. Então, o que aconteceu? Eles me colocaram como consultor e eu dava consultas jurídicas que tinham a ver com a questão tributária, mas que eram normas da contabilidade. Então, como se aplicava as normas da contabilidade dentro do imposto de renda, das receitas, das despesas. Aí eu fui entrando pelos outros tributos também. Quando eu vi, eu já era um consultor, não é? E eu me tornei um consultor, e não apenas, eu não fiquei só na área tributária. Na época também eu me especializei, vamos dizer assim, em direito empresarial de um modo geral. Sim. Eu terminei indo para o trabalhista, terminei indo para o previdenciário, e eu terminei sendo um consultor, digamos assim, geral dessas matérias, né? Foi quando a IOB
saiu de Manaus, eles me chamaram para ir para São Paulo, eu não quis ir, né? Ele disse, não, eu sou manauara, eu moro aqui, eu estou com a minha vida aqui, eu não vou. E foi quando eu já abri meu escritório jurídico, né? Era ali no centro, colocou um escritório. E aí eu comecei, então, a empreender nessa área de consultoria, criando o Editor Fiscal, que é uma empresa de consultoria, treinamento e informações. E, paralelo a isso, eu fui desenvolvendo as minhas teses, né? As minhas defesas, as impugnações, tudo aquilo que vinha realmente na minha mão. Ótimo! E daqui a pouco nós vamos falar sobre diversas isenções, fiquem aí ligados. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor, primeiramente, que são impostos e por que eles são essenciais para o funcionamento do país? Os impostos, eles são uns tipos de tributos, né? Então, nós até lemos no início, como a irmã leu, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O tributo, nos primórdios, ele era uma penalidade aplicada aos povos vencidos. Então, quando Roma, por exemplo, dominava todos os outros reinos e eles cobravam tributos, eles eram obrigados a pagar tributos. Por quê? Porque eles haviam perdido a guerra, eles eram um povo dominado. Depois isso foi evoluindo e hoje, na atualidade, o tributo, eles são, digamos assim, o conceito geral. O conceito específico seria impostos, né, as taxas e as contribuições de melhoria. Os impostos, eles visam arrecadar recursos para a manutenção da sociedade, dos serviços públicos, né, da área pública. E eles existem hoje, falando de impostos, em 3 esferas, né, nas 3 na federal, na municipal, na estadual e na municipal, onde na área da União, vamos dizer assim, na área federal, destaca-se o imposto de renda, o imposto de renda é um imposto federal, nós temos aí o imposto de produtos industrializados, nós temos o imposto de importação, e estamos diante de uma reforma tributária, né? A gente vai até comentar sobre ela, mas nós temos aí também no nível estadual o principal tributo, que é o ICMS, mas também nós temos o IPVA, temos o ITCMD, que está aí com aquele projeto de lei que está querendo unificar, né, igualar o ITCMD para todos os estados da federação, né? E eu acho isso bastante prejudicial se for passar, né, doutor? Depois o senhor vai falar um pouquinho, se o senhor quiser, sobre isso, mas eu quero fazer aqui um adendo. Eu vejo com muita preocupação, doutor, porque eu sou advogada na área de herança, né? Vamos trocar em miúdos, eu faço muito inventário. E hoje eu até brinco, né, com os meus clientes, eu costumo dizer para eles que o Amazonas é o melhor lugar do Brasil para morrer. Porque o nosso ITCMD, que, como o senhor bem disse, é um imposto estadual, a nossa alíquota é de 2% em cima do patrimônio. Mas quando você vai para outros estados da federação, como Rio de Janeiro, Goiás, né, São Paulo, você tem um imposto muito mais alto, uma alíquota muito maior e progressiva. E ali você ainda incide uma multa se você não realiza o inventário da pessoa que faleceu e deixou patrimônio no prazo de 60 dias. Ora, passar de um imposto, de uma alíquota de 2% para 6% a 8%, isso não vai ser bom para o nosso Estado. Então, é preciso que a sociedade saiba, que ela esteja antenada e que ela também possa se manifestar perante esse projeto de lei que está tramitando. É verdade, nós temos aí, ainda falando sobre essa questão do ICMD, que nós temos uma tributação confortável aqui no Estado. Porque 2% é algo até justo, né? Porque, afinal de contas, nós temos aí um patrimônio, esse patrimônio ele vai ser transferido, né? Então, há uma participação da sociedade, porque eu penso que quando a gente fala de tributos, de impostos e até taxas, a nossa preocupação
maior é sobre o investimento, sobre a aplicação desses recursos. Sim. É o ponto crítico, né, doutor Gil Braz? Porque se nós estivéssemos satisfeitos com essa aplicação, talvez a gente não achasse tão... penoso, né? A gente observa que, tantas vezes, os orçamentos públicos, as despesas que são votadas dos nossos representantes, eles não levam em conta o suprimento dessas despesas com as receitas, né? Então, a gente já vai partindo já mais para um direito, digamos assim, econômico, não realmente mexe com a economia, mas a parte tributária em si, ela tem muito a ver com o contribuinte, né, com o fato gerador, com o que cria o imposto, como que ele, até que ponto aquilo está sob uma legalidade, né? Até que ponto isso está realmente sendo protegido, né? Porque hoje nós não somos cobrados de qualquer maneira, existem muitas regras que delimitam o poder de tributar da União, do Estado e do município, para que não haja, digamos assim, uma expropriação, né, do contribuinte, para que ele não venha a ser, digamos assim, penalizado, tirar toda a sua riqueza, né? Então, nós temos também que ser preservados. Há limite para o poder de tributar. Então, nesses limites, eles têm garantias constitucionais. É por isso que todo o nosso sistema tributário ele está dentro da Constituição. Talvez ele nem precisasse estar dentro da Constituição, tudo que está ali. Mas eles colocaram lá, como está os direitos do trabalho e tudo, para dar uma segurança maior. E agora nós estamos já por anos, em 1989, ainda quando eu estava começando nessa área, já se falava em reforma tributária. E desde lá, desde a Constituição de 88, que foi que trouxe o novo sistema tributário nacional, até hoje não conseguiram mexer naquilo ali. E estão agora quase na ponta digamos assim, na marca do gol para fazer essa reforma. E nós não sabemos até que ponto essa reforma vai ser feita só por fazer reforma, né? Nós esperamos que haja uma melhoria, né? Uma melhoria principalmente da aplicação dos recursos. Exatamente. Doutor Gil Braz, nós estamos aqui caminhando para o final desse bloco, mas vamos ver se a gente consegue responder esse tema e, se não for possível, a gente deixa para o próximo bloco. Existe uma forma dos cidadãos saberem exatamente como os impostos que pagam estão sendo utilizados? Sim, hoje nós temos uma transparência muito grande das despesas públicas. E elas estão acessíveis nos portais, né, da transparência. Nós podemos conferir isso em vários segmentos, do que no passado era muito mais difícil se saber, porque isso era, às vezes, publicado em diário oficial e quem tinha acesso a esses diários ficavam muitas vezes perdidos no meio de tanta documentação. Então, hoje, é possível nós sabermos exatamente quanto que está sendo aplicado no pagamento dos servidores públicos, uma obra que está sendo realizada, qual o valor que ela está sendo utilizada e sendo despendida. Então, há maneiras hoje do contribuinte conhecer. Apesar de que a gente sabe que, embora que esteja tudo disponibilizado, tantas vezes esse acesso não é tão simples de se conseguir, né? Mas, com certeza, hoje é fácil de você saber todos esses... E há digamos assim, esse gasto, essas despesas. E há também órgãos de controle, né? Nós temos órgãos que controlam, temos órgãos fiscalizadores das próprias receitas e despesas dos entes, como os tribunais de contas, né? Nós temos o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, onde eles fiscalizam essa aplicação. Então, eles prestam contas, né, do que está sendo gasto, do que está sendo feito, e essa é uma forma também de controle, né, de despesas e de investimento do dinheiro público. Onde o cidadão pode conhecer a aplicação desses tributos, Isso. Né? Então, nós estamos agora caminhando para o final desse segundo bloco. Vamos aqui chamar um intervalo, mas fique atento, continue conosco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre alguns direitos e deveres dos contribuintes em relação ao pagamento de impostos, sobre impostos abusivos
e também algumas possibilidades de isenções. Então, fique conosco. Bem-vindos de volta ao programa Direito no Dia a Dia da sua Constante TV, a sua TV missionária. Eu sou a doutora Dalimar Silva e estou aqui na continuação da nossa entrevista com o irmão Gil Braz, doutor Gil Braz, meu colega, advogado, grande tributarista e também é membro da Primeira Igreja Batista aqui de Manaus. Ele que já é casado com a irmã Abigail, como foi colocado aqui no primeiro bloco, há 37 anos, não é? Então, continuando a nossa conversa, nós vamos agora falar um pouquinho sobre algumas isenções. O que são isenções? O que são algumas obrigações, direitos, né, do contribuinte? Muitas das vezes, irmão Gil Braz, as pessoas têm muito medo do leão, né? Da figura do leão. Mas o que pode ser feito? O que o cidadão que se sente lesado, que de repente paga um imposto errado ou que está muito a maior, ele tem possibilidade de se defender nessa relação? Certamente que sim, obrigado. Todo o nosso sistema tributário, ele tem assim uma pirâmide, vamos dizer assim, de normas, onde vem desde a Constituição, aí nós temos as leis complementares, temos as leis, os decretos, as normas mais baixas. E toda essa hierarquia de legislação, ela protege o contribuinte e também concede obrigações, né? Dá obrigações, direitos e deveres para os contribuintes e para o Estado, União ou município para cobrar e para ele também pagar. Então, nesse universo, o contribuinte ele tem direito de pagar corretamente. Então, obrigação, ele tem a obrigação de informar corretamente, não é? De prestar informações ao fisco, de não esconder, não é, nenhum tipo de informação que diz a respeito ele tem obrigação de executar os procedimentos que são normatizados, por exemplo, emitir uma nota fiscal é uma obrigação. Então, é dever do contribuinte emitir nota fiscal. Ele não pode deixar de emitir nota fiscal, por quê? Porque isso está previsto numa legislação para que ele cumpra, não é? Se ele tem que prestar a sua declaração de renda anual da pessoa física ou da pessoa jurídica, vamos dizer da pessoa física, ele tem que informar todos os rendimentos que ele teve durante o ano e ele tem que ali juntar todas as informações que ele tem para ele calcular o imposto corretamente. Alguns impostos, o próprio contribuinte calcula e faz o lançamento, como parte dele nós temos o imposto de renda. E outros, parte dele é lançado direto pelo governo. Por exemplo, quando eu emito uma nota fiscal, eu estou colocando ali o ICMS, eu estou colocando o IPI, ou até mesmo o imposto municipal, dentro do percentual, né, da que nós chamamos de alíquota, que é um percentual, que é exigido pela legislação. Então, ali eu estou cumprindo aquela norma. Quando eu recebo digamos assim, quando é lançado o meu IPTU, eu tenho como base o valor venal do imóvel, né? Valor venal. O valor venal é aquele que é descrito pela Fazenda Pública, né? Aí ele pode atribuir um valor que eu posso discordar, né? Ele tem ali o metro quadrado, ele tem uma metragem, tem toda uma fórmula de cálculo. Então, eu posso ir lá e averiguar para saber se o meu imposto foi lançado corretamente. Se eu entendo que o imposto está sendo lançado incorretamente, o que eu estou sendo cobrado a mais, eu devo fazer o que a gente chama de recurso, né? E existe pelo menos duas esferas para mim entrar com esse recurso. É a esfera administrativa, quer dizer, eu posso, se for um imposto municipal, como IPTU, como ISS, como o próprio alvará, eu vou direto à prefeitura e lá eu procuro onde é o setor de arrecadação e faço a minha impugnação. Claro que isso há métodos, a forma de fazer isso,
Da mesma forma no Estado. Se eu comercializo mercadorias e eu estou recebendo o lançamento dos impostos além do devido, eu devo ir procurar a própria Secretaria da Fazenda. E lá mesmo dentro da Secretaria da Fazenda, dentro da Prefeitura ou até mesmo dentro da Receita Federal, existem órgãos julgadores que eles analisam a minha impugnação daquele imposto cobrado. Ou eu posso também, se eu tenho dúvidas a respeito da aplicação daquele tributo, eu posso fazer uma consulta, eu posso fazer uma consulta formal, perguntando se o que eu estou fazendo está correto, né? E aí ele se pronuncia. Então, eu tenho na primeira esfera a área administrativa. Agora, não conformado com a área administrativa, eu posso também procurar a área judicial, a área jurídica. E a gente pode dizer assim que não necessariamente eu tenho que esgotar a área administrativa para ir à área judicial. Eu posso ir logo diretamente, mas dependendo da envergadura do problema, se eu sei que não está sendo mais tratado dentro dos órgãos administrativos, eu posso ir direto à justiça. Então, na justiça tem varas especializadas para julgar vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, na área do Tribunal de Justiça dos estados, nós temos também na área federal, e nós podemos impugnar através dos advogados. Os advogados, eles existem exatamente para isso. Então, se eu recebo um auto de infração porque eu cometi uma infração tributária e eu não me conformo com aquilo, eu acho que ali está sendo errado em algum ponto, eu posso recorrer daquela decisão, né? Então, eu tenho aí nesse universo uma forma, todo um processo, uma jurisdição que me permite eu questionar, eu dialogar com o poder público através da jurisdição para que o meu direito seja respeitado. Então, se de um lado eu tenho que cumprir as obrigações, de outro lado também eu tenho o limite ao poder de tributar que permite com que eu também seja resguardado de sofrer uma expoliação dos meus bens. Então, irmão Gilbras, falando aqui de direitos e obrigações, vamos falar um pouquinho, né, das isenções. Quais os tipos de doenças ou deficiências que as pessoas podem ter o direito a isenções tributárias no Brasil? As isenções tributárias relacionadas ao que nós estamos falando aí das pessoas físicas, né, do contribuinte, pessoa física, ela já desde a Constituição de 88, logo em seguida, quando entraram as primeiras normas da legislação normativa do imposto de renda das pessoas físicas, ela já tratou logo. Então, um clássico que todo mundo que estuda isso vê, que é a Lei 7.713 de 89, ela já trouxe logo um artigo enumerando as possibilidades que tinha de isenção para o contribuinte. E entre elas está contemplado o problema das doenças, das limitações. Então, nós temos as pessoas que são portadoras de HIV, as pessoas que são portadoras de problemas cardiovasculares, de problemas de câncer, de problemas desse tipo. Agora, como é que a pessoa sabe se ela tem ou não esse direito? Primeiro, ela precisa saber se está dentro da legislação, né? Se a doença dela está contemplada com aquele benefício. Então, fazendo uma ilustração, né, para o nosso ouvinte, nós podemos fazer um exemplo aqui da criança ou da pessoa que tem o diagnóstico da TEA, que é o autismo, né? Sim. Então, aqui a nível estadual, nós temos aí uma isenção do IPVA, né, porque está no rol da nossa legislação estadual. E também, a nível de União, o câncer. O senhor quer dar esse exemplo da questão do câncer? Da pessoa que tem essa doença, não só o câncer, mas doenças crônicas, por exemplo, o câncer, na questão da Receita Federal. Certo, olha, eu vou dizer que nós temos aqui que aqui é o campo de tributação. Certo. Né? Então, aqui, a lei cria uma área de proteção. Certo. Essa área de proteção é para evitar a tributação sobre essas pessoas, para que elas tenham condição de custear os seus tratamentos, não é? Sim. Então, a pessoa que tem um laudo daquelas doenças que estão ali enumeradas, como o câncer, como o autismo, como outras doenças
que estão ali enumeradas, ela, com um laudo médico, ela vai na Receita Federal e ela entra, então, com seu requerimento pedindo a isenção. Então, a partir do momento que aquela isenção é reconhecida, né, normalmente é feito através de um laudo médico, ela passa a usufruir daquele benefício. E claro que tantas vezes a pessoa é diagnosticada com a doença já depois de algum tempo de ser portadora da doença. E então ela tem que procurar ver em que momento, né, que ela possa ser diagnosticada, porque a partir dali é que ela vai poder fazer o requerimento da sua doença. Então, tantas vezes a doença é diagnosticada, o contribuinte ele desconhecia esse direito e continuou, né, a pagar. Isso normalmente ocorre com aqueles que pagam a tributação na fonte, os que pagam os impostos na fonte. Quem paga imposto na fonte, seja funcionário público, seja empregado, ele já é retido dele a tributação. Então, ele, de posse dessa isenção, ele procura o órgão público e apresenta o seu laudo, né, a sua decisão da Receita Federal, e passa, então, a não incidir mais. Se esse laudo não foi, digamos, requerido num tempo próprio, ele pode requerer o tempo em que ele ficou paralisado, né? Ele pode requerer. Tanto até os que eles consideram um prazo de 5 anos, né, para que ele possa fazer isso. Normalmente, há questionamentos, há discussões de que nesses 5 anos deva ser respeitado como limite, porque, afinal de contas, o contribuinte ele já estava aliás, já estava coberto pela isenção e esse limite de 5 anos é um limite, assim, digamos, que ele precisa ser discutido judicialmente se aplica totalmente a essa norma. Então, há discussões e já há decisões que não se limitam aos 5 anos. Vai depender muito da argumentação do advogado, da postulação da tese e também do juiz que recebe a demanda. E há também uma polêmica, né, doutor Gil Braz, a respeito da questão da imunidade tributária, né? Há muitas críticas em relação a isso, mas é um direito com previsão constitucional, não é? Que as igrejas e templos, né, de todos os tipos de culto possuem esse direito, né, de não pagar impostos. E aí a gente frisa bem, né, que não é a pessoa ou a instituição, a igreja não está isenta de pagar taxas, mas sim tributos, impostos, não é? O senhor quer falar um pouquinho sobre essa diferenciação da isenção para a imunidade tributária? Tá certo, isso é muito bom. Nós entendemos. Por quê? Porque a imunidade, ela vem da Constituição Federal. Sim. Né? A isenção, eu tenho a ocorrência do imposto, mas o ente governante, por razões de proteção ou por incentivos fiscais, como nós temos aqui o caso da Zona Franca de Manaus, cria, digamos assim, benefícios para desenvolver determinada área econômica ou para proteger determinado contribuinte. Isso é através de lei, isso pode ser revogado. Agora, as imunidades, elas são garantias constitucionais. Então, dentro da nossa Constituição, algumas áreas são preservadas, como, digamos assim, cláusulas pétreas, né, que não podem ser mexidas. Entre elas está a independência entre o governo e a igreja, o Estado e a religião. E lá está previsto templos de qualquer culto. Então, está beneficiado com imunidade, quer dizer, não podem ser tributados as rendas, os serviços e os bens das igrejas, dos templos de qualquer culto. Agora, isso daí é muito discutível porque nós sabemos que tantas vezes, tanto a isenção como as próprias imunidades, existe um certo abuso, né, do direito. E a gente aqui coloca um parêntese para dizer que a imunidade das igrejas ela não atinge os clérigos, os pastores, né, os padres, ela atinge apenas a religião, o templo, os serviços religiosos e as rendas
dos dízimos, vamos dizer assim, das que ofertas. já são tributados lá na sua origem. Né? Mas se a igreja, por exemplo, ela começa a colocar uma livraria, se ela começa a colocar, vender algum tipo de serviço, ela precisa ter cuidado para ela não perder essa imunidade. De repente, se ela começar a ter uma escola, a ter um hospital e cobrar. Mandar dinheiro para o exterior. Mandar dinheiro para o exterior. Então, ela precisa... Tem que ter cuidado. Tem que ter esse cuidado, porque ela pode perder o alcance dessa imunidade. E o alcance dessa imunidade, ela protege apenas os bens, os serviços e as rendas das igrejas. Ela não protege qualquer atividade que seja feita pelos clérigos ou pela igreja de modo geral. Então, para exemplificar, irmão Gilbras, se uma igreja tem um carro pastoral, esse PVA do carro não deve ser cobrado da igreja, não é? O carro que foi comprado ali com o CNPJ da igreja. E também a igreja não deve pagar, por exemplo, o IPTU das suas propriedades, né, patrimoniais. Né? Correto. Então, a grande dilema, né, que se faz em relação ao ICMS. Eu me lembro que uma grande igreja, uma grande denominação lá no estado de São Paulo construiu um grande templo, né, e eles mandaram trazer pedras, né, de outro país, né, pedras de Israel. E essa cobrança, então, foi questionada do ICMS daquelas pedras, né? Não, salvo engano, foi do ISS. Não, desculpa, o IPI. Então, essa grande igreja lá em São Paulo, ela chegou até no Supremo Tribunal Federal o questionamento, porque ela estava importando pedras de Israel e ela foi cobrada o imposto, o IPI, que é o imposto de produtos importados, né? E essa discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal. Então, ali foi discutido, mas ficou pacificado que aquele imposto não era devido, porque aquela grande igreja que importou aquelas pedras, ela deveria, então, gozar, usufruir da imunidade, né? Então, como o senhor bem disse, a imunidade tem o seu berço, a sua origem na Constituição Federal e a isenção tem a sua origem numa lei, né? Numa lei infraconstitucional que está abaixo, né, da Constituição, que é a nossa Carta Magna, a nossa grande lei, né, brasileira. E nós já estamos aqui, infelizmente, caminhando para o final. Esse programa que foi, para mim, extremamente edificante, esse tema que é tão pouco conversado, esclarecido, discutido, e que todos nós, como cidadãos, precisamos, né, saber e conhecer sobre a nossa relação com os tributos, direitos, obrigações e também as possibilidades de isenção. Nós vamos convidar o irmão Gilbras Bessa para que ele possa dar continuidade aqui em outros programas do Direito no Dia a Dia, porque a nossa conversa ficou pela metade, eram tantos assuntos. Mas, irmão, eu quero agradecer imensamente a sua participação, a sua presença, estar compartilhando conosco desse cabedal, né, de conhecimentos que o Senhor tem aí ao longo dessa trajetória de vida. Então, eu quero passar a palavra, né, para que o Senhor possa fazer as últimas considerações. Direito no dia a dia, isso é uma iniciativa excelente, maravilhosa, porque nós precisamos conhecer o direito, não apenas os advogados, não apenas aqueles que estão trabalhando com o direito, mas cada um de nós deve conhecer. Então, eu penso que a iniciativa de fazer um programa como esse é extremamente válido, extremamente útil. Como a irmã Dalimar falou, a gente não conseguiu nem falar um mínimo, porque é um assunto muito vasto, a área tributária. Mas se você tem questionamentos, procure, né? Hoje nós temos uma quantidade enorme de informações na internet, né? Então temos muita coisa disponibilizada.
mas tantas vezes esse bate-papo, essa explicação, ela fica tão clara, tão lúcida para nós, e o contato pessoal nunca é dispensado, ele sempre é muito válido. Então, me sinto honrado, agradeço a oportunidade aqui da TV Constante, da irmã Dalimar, e para nós é um prazer e estamos sempre à disposição de vocês, né, para estarmos aqui em outros eventos, e muito obrigado. Muito obrigada, irmão Gilbras, muito obrigada a você que nos acompanha, que esteve conosco. Esse programa vai ficar gravado. Se você pegou aí na metade, não fique triste, porque você pode ir lá na nossa playlist, na Constante TV, assistir e também pode compartilhar com outras pessoas esse e outros temas que já foram aqui conversados. Então, até no próximo programa, que Deus abençoe.